honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Nada mudou. Era assim no tempo de Isaías, tanto que Isaías falou isso, e foi assim no tempo de Jesus. Isaías 740 anos antes de Cristo, e depois na época de Jesus. E hoje a mesma coisa. Quando Jesus fala sobre isso, ele tinha sido criticado pelo seguinte: por que comem e bebem os seus discípulos sem lavar as mãos, como diz a tradição dos anciãos? Primeira coisa eu quero te explicar, a cultura e o costume da época. O judeu não se reclinava à mesa sem lavar as mãos e sem lavar os pés. Mas depois que lavavam as mãos e lavavam os pés, existia um ritual de purificação que eles faziam, ok? Pegava um recipiente do tamanho de uma casca de ovo de galinha e pegava a água da purificação com aquele recipiente. Colocava a mão nessa posição, a metade daquela água do recipiente na ponta dos dedos e tinha que escorrer até o pulso. E a outra metade na outra mão. Essa era a tradição dos anciãos. E eles perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos comem e bebem sem lavar as mãos, como diz a tradição dos anciãos? E Jesus agora ele faz uma crítica que vale para os dias de hoje. Bem diz o profeta Isaías a respeito de vocês: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. As pessoas estão preocupadas com rituais, com cerimônias, sabe? Estão preocupados com liturgias, estão preocupadas com acontecimentos físicos, sabe? Estão preocupadas com rituais, apenas rituais. Então fazem apenas por fazer. Muitas das vezes nem sabem o que estão fazendo ou por que estão fazendo, mas estão ali. Sabe por quê? Porque estão preocupados com coisas materiais enquanto o espiritual tem sido deixado de lado. Estão preocupados com regulamentos internos, doutrinas de homens. Isso pode, aquilo não pode, aquilo outro pode, aquilo outro não pode. Isso é certo, aquilo outro é errado. Não pode fazer isso. Ou seja, preocupado com o material, com o ritual, com o cerimonial, sabe? Mas aquilo que é mais importante, o aprender o verdadeiro evangelho, se praticar o verdadeiro evangelho, tem ficado de lado. Então, quantas pessoas hoje, ainda hoje, dão mais importância para um ritual, para uma cerimônia? Um dia desse eu vi um pastor de uma grande denominação aqui no Brasil, dando um puxão de orelhas na igreja, porque o pão da ceia, depois que sobra, tem um ritual. Sabe o que você tem que fazer com esse pão? Ele não pode ser jogado fora, ele não pode ser enterrado. Existe um ritual com o pão da ceia e tem que ser, sabe, com muita reverência. Não pode ser sem reverência, mas muitas outras coisas do evangelho têm sido deixadas de lado, entende? Então as pessoas se preocupam com bonitos cânticos, ótimos louvores, equipes maravilhosas de louvor, ternos, vestidos e saias maravilhosos para se pregar o evangelho, e quanto mais importante, tem ficado de lado. Se importam mais com aquilo que falam, com aquilo que fazem, do que aquilo que vivem verdadeiramente. Se importam muito em aparecer para aqueles que estão ali assistindo. Honram com os lábios, mas o coração está completamente longe do evangelho. Tanta coisa que Jesus ensinou e muitas vezes ele exigiu e as igrejas não fazem, mas os rituais, as cerimônias, as regras, as liturgias, os regulamentos internos e a doutrina de homem estão a todo vapor. Entende isso aí? Continua a mesma coisa, o povo louvando com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Fazem todos esses rituais, todas essas liturgias, e pulam, sapateiam, gritam, cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de desejo de vingança, sabe, de desonestidades e tantas outras coisas aí, mas estão no templo, honrando a Deus, entendeu?